depois Deus colocou a alma. E o homem evoluiu, foi o princípio da evolução que está na codificação da nossa doutrina espírita, a lei do progresso, e ele foi passando de uma existência a outra, depois foi chamado de alma, e assim foi despertando grupos diferentes em regiões diferentes do planeta para a noção inicial, tá? Do caminho ou da religação desse homem com Deus. Jesus, como esse Messias, foi o grande promotor, junto com Deus, de tudo isso. Então, ele não nos construiu para que fôssemos destruídos, de forma nenhuma. O corpo perece, mas o espírito é imortal. Isso é o que realmente a gente tem que entender, que tudo que está acontecendo está perfeitamente dentro de um projeto produzido, bem pensado, perfeitíssimo do Cristo, esse grande enviado de Deus para nos assistir, para nos iluminar. E surge a primeira figura mediúnica do planeta, é o sacerdote. Aquele que era na tribo, nas religiões tribais, ele era a figura mais importante porque ele tinha contato com o mundo espiritual. Então, esse ser, ele foi o primeiro médium da história. Nas tribos, ele era o ser mais superior, porque ele era o que tinha essa faculdade de ter contato com o espiritual, que era chamado de sacerdote. No povo hebreu, nós tivemos um grande sacerdote, que foi um grande médium, foi um grande profeta, que é o pai da história dos hebreus, que é Abraão. Abraão era um médium audiente. Abraão ouviu de Deus. Ele era um caldeu que ouviu de Deus a voz dizendo ler, lerá, em hebraico, que significa vai para dentro de ti. Todo mundo diz que é sai da tua terra, sai da tua... Não. Ele primeiro tinha que haver a sua transformação interior. Ler, lerá, vai para dentro de ti. Reformula-te. Ou seja, a faculdade mediúnica de Abraão traz como primeira recomendação para a humanidade reforma interior, reforma íntima. Portanto, a sequência temos João Batista preparando Jesus, quando ele fala que a gente deve nos voltar para dentro de nós mesmos. Tarrazuba, techuvá é o retorno a um reencontro com Deus, é a reforma interior. Volta para dentro de ti. E nós temos no Livro dos Espíritos, da codificação, a reforma íntima como bojo maior. E nós temos aí as 3 revelações produzidas por Jesus. A primeira com Moisés, a segunda ele mesmo vem, e na terceira ele nos envia o mestre leonês Allan Kardec, conforme sua promessa lá na ceia pascual do ano 33, quando ele promete o Consolador que viria trazer novas informações e relembrar que ele ensinou. Então, nós temos aqui completos as suas 3 revelações, e como o espírito israelita diz lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo arrematará. Tudo isso coroado pela presença de fenômenos mediúnicos, como a gente vê na questão da primeira codificação, na segunda e na terceira. Nós vamos dar uma passeadazinha rápida pela a história do Cristo, que enviou Abraão, Isaac e Jacó, enviou Moisés, enviou os profetas, e os homens, como diz Emmanuel, a caminho da luz. Os 10 mandamentos representam o maior código de justiça e de moral da humanidade. Kardec chama de código divino, e dá ao primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo o título de Não Vim Destruir a Lei, mostrando que a primeira revelação ainda está perfeitamente em sintonia com Deus
E que se nós tivéssemos vivido a primeira em essência, talvez não precisássemos da segunda nem da terceira. Todas são chances que o próprio Jesus tem nos dado, o Messias tem nos dado através desse tempo, porque não matar, não roubar, não adulterar, não levantar falso, honrar pai e mãe, são recomendações e com isso só a humanidade estaria liberta se as praticasse. E às vezes eu ainda escuto alguns irmãos de doutrina dizer que da Bíblia só vale o Novo Testamento. Eu fico pensando, Jesus não disse isso, Kardec não disse isso, o Espírito da Verdade não disse isso. E Kardec disse que não veio. Jesus disse que não veio destruir a Torá nem os profetas. Mateus 5, 17, 18 e 19. Kardec diz que a Bíblia não contém erro, nós equivocamos ao interpretá-la. O Espírito da Verdade manda ler o Eclesiastes e os Salmos, que são obras da primeira revelação. Portanto, é preciso que saibamos, como diz o Espírito israelita, que as três se completam. Cada uma veio a seu tempo, de acordo com a evolução daqueles que a iriam receber. E Jesus começa, quando ele vem o seu ministério, na região norte da Galiléia. A gente pergunta por que ele começou na Galiléia, não começou na Judéia, onde estava a alta cúpula, onde estavam os dirigentes, o poder romano, o poder sacerdotal, o templo, em pleno vigor naquela época. Ele foi lá para o norte, para a Galiléia, conhecida como Galiléia dos Gentios. E eu diria por dois motivos básicos. Primeiro, porque ele cresceu ali, cresceu em Nazaré, e ali ele estava querendo iniciar seu ministério ali. Foi uma grande decepção para ele, porque na sinagoga de Nazaré não o receberam. Quando ele leu o profeta Isaías referindo-se a ele, acharam que ele estava sendo um herético e quiseram até precipitá-lo num monte que tem lá em Nazaré, chamado hoje Monte da Precipitação, em honra a esse fato. E Jesus se muda para Nazaré, se muda para Cafarnaum, porque ali, naquela região da Galiléia, estavam os mais pobres, os mais analfabetos, os mais doentes. Então ele foi começar pelos mais necessitados. Cafarnaum foi exatamente a cidade, aldeia que Faro, aldeia Naum profeta, aldeia do profeta Naum. Cafarnaum foi exatamente onde ele escolheu como seu primeiro refúgio, porque o profeta Isaías, na sua grande mediunidade pré-messiânica, ele diz que terra de Zabulon e Naftali, sobre ti descerá uma luz. A terra de Zabulon e Naftali é uma terra que coube aos filhos de Jacó, Zabulon e Naftali, que foi exatamente essa região onde está as margens do mar da Galiléia, onde Jesus chegou, em Cafarnaum, no local que hoje a gente sabe. Ele foi habitar na casa de Pedro, e ali, em 2009, nós fizemos aqui a 2 metros da casa de Pedro. O nosso querido Salismar está aí, deve se lembrar desse momento, em que nós, muito emocionados, subimos nessa grade a 2 metros da casa de Pedro e instalamos o primeiro evangelho do lar na cidade de em Israel, com 90 pessoas, éramos 90. E fizemos uma ata e enviamos para o Conselho Espírita Internacional. E no mesmo local que Jesus instalou o Evangelho no Lar, nós instalamos simbolicamente, em novembro de 2009, o primeiro Evangelho que se tem notícia, a 1 metro de Pedro. Foi assim um momento que ainda hoje eu me sensibilizo quando eu revejo, quando eu me lembro, e até me sinto assim, agraciado com a presença do nosso querido Salismar, porque ele estava presente nesse momento, ele viveu conosco as emoções. E aconselho vocês, queridos, aí no Brasil, Estados Unidos, aí em Atlanta, promovam o seu evangelho do lar. É importantíssimo em um momento como esse. A família está reunida. Jesus fez isso e deixou exemplo na casa da sogra dele, curando. Na casa da sogra de Pedro, curando a sogra de Pedro e deixando a semente do evangelho para o planeta. Esse local aí que vocês estão
Esse local que vocês estão vendo representa o farol do cristianismo para a humanidade. Aqui a semente do evangelho brotou, como se fosse um grande reflexo do Oriente para o Ocidente. E ainda hoje essa luz chega às nossas casas. Isso faz 2000 anos que as coisas aconteceram. 2020 já. E nós estamos revivendo, assim como se estivéssemos vendo o próprio Cristo nesse ambiente a lançar para nós esse evangelho libertador e é tão importante nessa hora. O evangelho no lar, eu tenho experiências riquíssimas com ele e o tempo não permite para a gente narrar, mas vale a pena não deixar morrer nesse momento de quarentena, em nosso lar, o nosso evangelho. É um conselho, é uma orientação que eu deixo para todos vocês. E aqui nós temos o Mar da Galileia, esse lago de 200, de aproximadamente 36 quilômetros de extensão, e 13 a 15 de largura, que parece a forma de uma harpa. Por isso que o judeu chama Yam Kinneret, que é Mar da Lira, o Lago da Lira. É uma das regiões também assim muito rica e que Jesus realizou seu ministério praticamente todo em torno desse lago. Desse lago. Ele só realizou fora desse lago a sua ida ao Tabor, a belíssima transfiguração, e a sua boda de Caná, Nazaré, e a sua ida a Cesareia de Filipe, mais ao norte, lá em Bânias, na base do Monte Hermon. O restante foi todo em torno desse lago. E foi aí, aqui essa foto é tirada de dentro do lago, aquele passeio famoso que a gente faz lá, Talismã, onde a gente mata realmente o nosso desejo de navegar nas mesmas águas que o Cristo navegou, as mesmas águas que ele começou o seu sermão de parábolas, capítulo 13 de Mateus. Mateus é sempre uma coisa muito forte no nosso espírito, poder comer o peixe nos diversos restaurantes que tem nas margens desse lago. Todos são restaurante de Pedro, que a gente também passou por isso. E temos, toda vez que vamos, comemos a famosa tilápia, como eles chamam, dag, ou peixe, às margens do mar da Galileia. E aqui do alto desse lago, a essa altura, aqui aproximadamente, Cafarnaum, você está aí, o Cafarnaum está aqui, mais ou menos onde está a nossa lanterna, aqui embaixo. Nós estamos um pouquinho acima, nós estamos aqui no Monte das Bem-aventuranças. E foi desse monte, no meio, aproximadamente, que Jesus, naquele sábado, ele chega na sinagoga, logo que ele começou a pregar, no segundo sábado já não cabia gente, era gente demais. E ele vendo a multidão, diz Mateus, subiu esse monte e se sentou. E aqui ele criou, ou trouxe para nós, o maior sermão de todos os tempos. As maiores informações de conduta moral, ética, amorosa, fraternal, ele trouxe para o planeta às margens desse lago. Aqui ele encontrou um povo oprimido, sofrido, desesperado, talvez até em pânico, como muitos se encontram agora. Mas ele trouxe palavras de conforto, de força. E ele usou uma palavra que está usada no primeiro salmo, que é Ashirei, em hebraico, que é bem-aventurado, todos traduzem como bem-aventurado, mas aqui Jesus teve uma outra conotação. Aqui aquele povo estava oprimido pelos romanos, enlutados, órfãos, tinha viúvas, tinha uma pessoa vítima da escravidão e da opressão romana. E Jesus usa a expressão Ashirei Hanieira Ruach, em hebraico, ou seja, não desistam os humilhados de espírito. Não importa o que vocês estejam passando, vão em frente. Não desistam, porque se existe um reino material e humano opressor, existe um reino espiritual libertador. Esse é o reino que eu trago para vocês.
Ele não poderia ter chamado ali ninguém de bem-aventurado, porque a situação era muito triste para aquele povo. A injustiça era tão grande que Jesus faz uma metáfora belíssima com relação a isso, que o profeta Isaías, segundo o conhecimento daquele povo, já dizia que para Deus não há acepção de pessoas. Para Deus, todos nós somos iguais, temos os mesmos direitos. E a gente está vendo um pouco na prática isso agora. Nesse momento, os poderosos mandam muito pouco. Eles estão no mesmo barco, na mesma situação que nós. Então, Jesus traz mais ou menos essa sensibilidade para eles. Ele diz assim: não desistam os que têm fome e sede de justiça. Havia essa fome, havia essa sede no povo, de que eles fossem libertos, eles fossem livres, porque para Deus, escravidão não é uma coisa aceitável. E olha a expressão que Jesus usa: fome e sede. Fome é algo que você não pode passar enquanto você não se alimentar. Sede, da mesma forma. Então, vocês estão famintos e sedentos de justiça. Portanto, não desistam, vão em frente, e tudo isso vai passar. Se existe um reino humano opressor, existe um reino espiritual libertador. E a gente se pergunta hoje, onde estão os humanos opressores e escravizadores? Tudo passa. Então, é preciso que a gente seja forte. O momento é de reflexão, não está bom para ninguém. A gente não pode pregar que está tudo muito bom. Não, mas está tudo ótimo do ponto de vista espiritual, porque nós estamos atendendo um chamado do Cristo. Fique em casa. É o novo anjo que passou no Egito e está, nesse momento, convidando a gente que fique em casa. Aproveite esse momento para crescer espiritualmente, para refletir. E nós poderíamos estar numa terceira guerra mundial, poderíamos estar numa situação pior. Mas nós estamos numa guerra em que aquele que mata não fica odiado pelos que vão, nem pelos que ficam, porque eles estão sendo um instrumento de Deus para selecionar, para chamar a atenção. Nós estamos recebendo um recado muito grande, semelhante a esse que Jesus deu de esperança, que tudo vai passar, tenha certeza disso. As coisas não vão permanecer como estão. E aqui está ele, pregando sentado como um verdadeiro rabino, como diz Mateus. Vendo a multidão, ele sentou. E os mestres ensinam sentados. Os discípulos aqui ficam de pé. Você de pé, você fica mais alerta, o seu cérebro fica mais propício a receber as informações. E Jesus, nessa sua posição de rabino, ele trouxe esse grande e maravilhoso discurso e deixou para nós também muitas lições de importância desse discurso. Ele diz assim: vocês são importantes para Deus. Vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Não pensem que vocês não são importantes. E ele está dizendo isso para nós agora, neste momento, para todos nós, todos aqueles que estão sintonizados conosco ou não. Vocês são importantes. Vocês que dão tempero ao planeta. Vocês são luz do mundo, mas ele diz que o sal tem que dar sabor. Nós temos que ter qualidades. A nós temos que ser luz. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. A nossa luz só brilha através das boas obras. Então, esse é o momento da gente procurar servir, amar, mostrar boas obras, porque isso é o que vai contar para ele do juízo final, como ele fala em Mateus 25, 31 a 46. E aqui nós temos um marco que ficou, que está construído pelos arquitetos, daí chamada, conhecida Igreja das Bem-aventuranças. Eu acho que Chiquinha deve ter passado lá também, com o seu grupo, quando esteve em Israel, que é o local assim que eu considero fortíssimo, essa região, Monte das Bem-aventuranças, Cafarnaum, Tábega, região onde Jesus escolheu os discípulos, do Mensa Christi. Toda essa região ela tem uma energia assim, incalculável. Normalmente eu estou de volta aí, mesmo que não seja fisicamente, mas é um local que eu não sei nem explicar para vocês a importância que tem na minha vida. E depois de todo esse ministério que ele realiza, que a gente sabe todas essas questões importantíssimas que nós
frisamos aqui, que eu frisei no ministério da Galileia dele, o Sermão do Monte, que para mim é riquíssimo. No capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, vocês podem conferir, que vale a pena. E aí Jesus vai para Galileia, para a Judéia. A Judéia é outra região magnífica, representada pela Bela Jerusalém, como nós estamos vendo aqui, as famosas muralhas tão conhecidas, a cúpula dourada, onde era o templo, lá na época do Cristo, quando ele esteve aí. Ele deixou muita coisa linda nessa região. Aqui ele começou os últimos meses da existência dele, foi aqui. Ele entra no ano 32, em setembro, montado num jumento, sai de Beit Fagé, desce, passa pela Igreja da Ascensão, desce o Monte das Oliveiras, passando pela Igreja do Pai Nosso, passando pela a Igreja do Domus Flevit, terminando na Igreja das Nações, subindo pelo Vale do Cedron e entrando, atravessando na Porta dos Leões, para chegar aqui ao templo. Essa foi uma viagem magnífica, realizada no ano de setembro de 32, que os cristãos católicos dizem que foi no Domingo de Ramos. Não foi. A festa dos tabernáculos, das barracas, o Sucote, ou cabanas, é uma festa que acontece no final da colheita, no final de setembro. Setembro, outubro, conhecido quase sempre como Ano Novo Judaico. Então, a Páscoa, Jesus foi crucificado na Páscoa de 33, então ele entrou em setembro, foram 7 meses depois que ele foi crucificado, e não 7 dias. Mas aí é aquilo que eu digo, voltemos na história para entender Jesus como judeu, com os seus costumes judaicos, com a sua história judaica, que a gente vai entender muito melhor a sua mensagem que nós temos hoje como mensagem cristã. Ele entra no templo, e aqui quando ele sai do templo, os discípulos, naquela época orgulhosos da construção, dizem, olha, mestre, que beleza. E ele começa a dizer que ali não sobrará pedra sobre pedra. E ele começa o seu sermão escatológico, no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, que é um sermão muito importante nesse momento para nós. Ele cita Daniel 9, 27, que fala da tribulação do templo. Ele cita os sinais que aconteceriam na transição planetária. Ele cita todos os acontecimentos e ainda nos recomenda, de uma forma assim muito interessante, que ele diz que quando chegar o momento da tribulação, quem estiver em casa não vá para a rua, quem estiver nos campos não venha para a cidade, quem estiver nas montanhas não volte para a cidade. É como se fosse o que está acontecendo conosco hoje. A gente liga a televisão, está lá, fique em casa. Parece até que a gente está revivendo algumas informações daquela época, como Moisés dizendo para o povo hebreu, fique em casa esta noite, não saia de casa. Isaías 26 diz assim, fecha a tua porta, fica em casa e espera a cobrança de Deus passar. Isaías 26, 20 e 21. Então, nós temos um momento de muita semelhança com os acontecimentos. Aqui nós temos o Monte das Oliveiras, eu queria chamar a atenção de vocês, porque a gente desce lá de cima, ali fica a Igreja do Pai Nosso, a Igreja da Ascensão, depois tem a Igreja do Pai Nosso. Aqui nós temos a Igreja de Maria de Madalena, e aqui o local onde Jesus faz aquela oração que eu falei no começo do programa, no começo da nossa conferência. Aqui ele presta contas a Deus de tudo que ele fez. Aqui é o Vale do Cedron, do lado de lá é Monte das Oliveiras, do lado de cá, onde nós estamos, tiramos essa foto, é Jerusalém. Então, você tem de um lado a montanha de Sião, do Monte Moriá, e do outro, o Monte das Oliveiras, aonde Jesus realizou toda a sua proeza. Enquanto ele orava, os discípulos estavam aqui nessa área, dormindo, todos menos João. João não dormiu, não era um discípulo sintonizado mediunicamente com Jesus. Então, aqui você ainda tem uma igrejinha, que vocês estão vendo aqui, chama Domus Flevit. Aqui é uma emoção contida que eu sempre tenho.
Porque aqui Jesus, chegando nesse local, ele olha para Jerusalém e chora sobre Jerusalém, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que te procuram. Quantas vezes eu quis unir teus filhos, como tu unia os pintinhos debaixo da galinha, mas eles não quiseram. Então, Jesus sofreu com isso, porque ele trouxe para nós a luz, a paz. A minha paz vos deixa, a minha paz vos dou. E muitos deram as costas a isso, ele lamentou. E as suas lágrimas ainda repercutem hoje, porque muitos ainda estão indiferentes a esse chamado tão importante que ele fez para todos nós. Então, avançando um pouquinho, nós vamos ter. Travou aqui alguma coisa. Deixa eu ver. Monte das Oliveiras, Cristo de Jerusalém. E aqui, lá em cima, no Monte das Oliveiras, nós temos a chamada Igreja do Pai Nosso. A gente entra por aqui, desce, passa. Esses degraus aqui estão em cima da gruta. Aqui é onde Jesus passava o dia no Templo de Jerusalém e à noite ele não tinha condições financeiras, ou ele ia para Betânia, mas quando a noite estava muito fria, ele vinha para essa gruta que fica onde hoje é a Igreja do Pai Nosso, no Monte das Oliveiras. Essa é a gruta. Aqui, Jesus dormia com os discípulos. Um local pequeno, inóspito, não tinha energia, não tinha luz naquela época. Mas as grutas, elas são meio mágicas. Quando lá fora está frio, dentro fica aquecido. Quando lá fora está aquecido, dentro fica frio. Ela invertem as temperaturas. E aqui, meus irmãos, eu chamo a atenção para vocês. Não foi numa catedral, não foi numa basílica, não foi num palácio, nem num castelo. Foi nesse local. Jesus, a pedido dos discípulos, criou a maior oração de todos os tempos, o Pai Nosso. Aqui ele ensinou a orar. Aqui ele disse para os discípulos: existem 4 tipos de oração: a do pedido, do agradecimento, a do louvor e a da introspecção. A gente nunca conhece as outras, embora as 4 tenham o mesmo valor. A gente só se lembra de pedir. E nunca pelos outros, quase sempre por nós. Mesmo Jesus dizendo, quando for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a Deus em silêncio, porque antes que você peça qualquer coisa, ele já sabe do que você precisa. Se ele já sabe, não devemos pedir por nós, devemos pedir pelos outros. Devemos agradecer, que tem o mesmo valor. Devemos meditar, porque os orientais não oram, a maioria medita. A expressão hebraica, o verbo orar em hebraico, itipalel, é um radical palel, que significa julgar a si mesmo. Então, a oração passa a ser uma meditação. Então, foi aqui que ele ensinou para todos os tempos. Essa aqui também foi a turma, eu acho que foi de Salimar, não foi Salimar? E foi. Aqui você tem as placas onde está o Pai Nosso em 106 idiomas. São 66 idiomas e 40, se eu não me engano, dialetos. Todas as idiomas do planeta, praticamente, estão aqui, para a gente refletir. Inclusive em hebraico e aramaico, de onde eu extraí o hebraico e fiz a tradução no meu livro Sermão do Monte. Essa é a igreja o chamado Domus Flevit. Observe que ela tem a forma de uma lágrima, simbolizando que Jesus, desse local, você tem essa visão de Jerusalém. Aqui estava na época o templo, e aqui a porta dos leões, ou desculpe, a porta dourada, onde Jesus entrou montado no jumento no dia ano 32 de setembro, naquela festa que era um sábado, porque no sábado ele entrou no sábado. Era o dia que tinha gente, o judeu não trabalha, durante a semana não vai ao templo, só vai no sábado. Então, era a época que tinha muita gente, época de festa, porque essa festa representa uma das festas, das 3 festas da peregrinação, que é a festa de caminhar. Peregrinação, em hebraico ele chama Shiloshet e Regalim, 3 caminhadas.
E regal em hebraico é pé, ou pernas. Então, a festa da caminhada, o latim chama pé agros, por isso vem o termo pé pelos, agros campos. Pelos campos, e criou-se a palavra peregrinação, aquele que caminha pelos campos ou para qualquer lugar, mas isso aí é uma influência latina. No hebraico ele chama Shiloshet, que vem de Shalosh, que é 3, Shiloshet Regalim, 3 festas de caminhadas. Então, Jesus olha para aqui e ele vê, nessa mesma visão que nós estamos tendo, ele ia entrar aqui. E aqui nesse local, ele chora sobre Jerusalém. É aí que ele lamenta que a sua missão, a sua mensagem, os seus ensinamentos não foram acolhidos por aqueles que deveriam ser. Ele veio para o que era seu, como diz João, mas os seus não receberam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, que veio para dar testemunho da luz. Ele não era da luz, ele não era a luz. A luz era o Cristo. Ele veio para dar testemunho da luz, a luz verdadeira, como João magnificamente coloca na introdução, no prólogo do seu evangelho. Maravilhoso prólogo, fantástico. É um capítulo da nossa obra, explicando a importância desse grande médio, o mau médio do Cristo, foi João. E entra o Espiritismo nessas informações todinhas para nos trazer também Kardec na obra Gênesis. Eu recomendo lá o capítulo 18 da Gênesis, 26 e 27, onde leia o capítulo todo, vale a pena. Mas 26 e 27 está muito compatível com a transição planetária e com as esperanças que devemos ter nesse momento que vivemos, onde Kardec diz que para que a Terra seja, para que na Terra sejam felizes, é preciso que somente a povoem espíritos encarnados e desencarnados e saibam, né? Que saibam se dedicar ao bem. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que habitam, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão, e constituiria um obstáculo ao progresso, substituindo os homens espíritos melhores que farão reino em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. Eu lembro aqui, eu aconselho vocês também a complementarem com isso, o Apocalipse, capítulo 8, e tem algumas colocações, que é uma obra fantástica que Jesus veio trazer a João, lá na ilha de Patmos, quando ele estava recluso naquela ilha, e ele recebeu a mensagem do Apocalipse. Kardec ainda traz para nós, em obras póstumas, a prática da lei de Deus, o sofrimento e as expiações e as dores não mais se farão necessárias, porquanto na terra, morada dos mansos, não mais existirão espíritos renitentes do mal, porque serão dispersados pelos mundos inferiores de acordo com suas tendências, como aconteceu com os exilados de Capela, que nós conhecemos a história. E Jesus é sempre magnífico, confortador e consolador, quando ele fala no Apocalipse, capítulo 21, ele diz que haverá um novo céu e uma nova terra, o que significa que tudo isso vai passar. Porque, segundo ele, Deus enxugará toda lágrima. Portanto, não tem mensagem mais confortadora do que essa. Deus vai enxugar todas as lágrimas. Depois que passar tudo isso, nós seremos copartícipes de um planeta melhor. A Terra não será a mesma. As potenciais pessoas ou figuras, os homens de poder estão descobrindo que não são os mísseis, nem o canhão, nem o dinheiro que os faz melhor e mais poderosos. Eu faria uma pergunta assim:
quem pode agora dizer assim, isso não vai me afetar, eu vou pegar o meu jatinho e vou para o melhor hospital, no melhor país do mundo, que tenha condições de me dar saúde. Quem pode dizer isso? Ninguém. Jesus está mandando um recado magnífico para todos nós. Esse é o momento da igualdade, da fraternidade, da sociabilidade, do amor. Esse é o momento que não existe o maior nem o menor, existe o irmão, o fraterno, aquele que está ao seu lado. Primeiro, ele nos coloca no lar, que é o fruto do amor, da união e da reorganização e reencontro com aqueles que formam o lar, para a meditação, para a reflexão. E ninguém se preocupe, tudo vai passar. Até os que estão indo embora estão sendo indicadores de que eles fazem parte do projeto do Cristo. E para nós espíritas, que conhecemos que a morte existe, mas os mortos não, não há motivo para que entremos em pânico. O momento é de serenidade, de tranquilidade e de confiar na promessa dele. Estarei com vocês até a consumação dos séculos. Eu acho que essas reflexões preenchem aquilo que eu gostaria de dizer a vocês nessa manhã. Eu estou aberto para se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação. Estou muito feliz de poder estar com vocês neste momento, vivendo essa oportunidade assim maravilhosa de mostrar que até isso Jesus preparou com a alta tecnologia, de que estamos isolados fisicamente, mas espiritualmente não. A tecnologia está me transportando, está me fazendo rever gente querida do outro lado do mundo, aqui perto. Eu não sei se a Lismar ainda está no Rio Grande do Norte ou se já está ainda, né, companheiro? Então, estamos estados vizinhos, pessoas de casa, todos vocês fazem parte de um momento da minha vida que vai ficar marcado. Porque Jesus está me utilizando nada mais, nada menos de um instrumento para levar essas reflexões para vocês e dizer que nós somos seus protegidos, nós estamos sob sua guarda. Haja o que houver, não desistam. Lembre do que ele disse aos oprimidos do Romano, naquela montanha belíssima, de frente para o mar da Galileia, que a gente não deve desistir. Vá em frente. Continuem, porque vocês são importantes para Deus. Porque vocês são sal da terra e luz do mundo. Muita paz para vocês. E nós estamos à disposição para quem quiser fazer as perguntas. Oi, Severino, bom dia. Obrigado aí, né, usando a palavra do Clauso, né, por você trazer esses enriquecimentos para a gente. E agradecer também a oportunidade de estarmos aqui reunidos, né, com pessoas que a gente está tendo a oportunidade de, através da tecnologia, conhecer. Severino, é o seguinte, a pergunta. Você falou no início sobre a raça Adâmica. Recentemente, nós, no nosso estudo virtual da terça-feira, porque a nossa casa lá está fechada, a gente não pode ir, a gente estava estudando e alguém perguntou: Adão realmente foi o primeiro homem? E nós tentamos explicar, mas como você falou na raça adâmica, eu gostaria que você escrevesse para nós aí sobre Adão e a raça. Na verdade, Adão é uma das representantes da humanidade. Adão nunca existiu como homem. Adão nem Eva. A palavra Adão, como eu coloquei, vem de Adamar. Adamar é terra. Então seria filho da terra. Qualquer um de nós somos Adão. É tanto que os hebreus chamam o homem de Benei Adam, uma expressão hebraica que significa homem comum. Quando Jesus dizia o filho do homem, não tem uma pedra onde encostar a cabeça, ele se colocava na condição de humano, nivelando-se da parte material que nós somos.
Então, Eva, na verdade, não é uma mulher. Rava, que é o nome que dá Eva, é aquela que produz a vida, aquela que dá vida. Então, Adão já representa homem e mulher juntos, representa a humanidade, o ser humano, porque nós somos frutos da criação da terra, mas o homem, Adão, nunca existiu. Existem, para o hebraico, existe o homem Ish e a mulher Ishá. Quando se fala de Adão e Eva, é padrão do ser humano, do homem representar a humanidade e a mulher aquela que dá a vida. Porque lá no Gênesis 1:6, na criação Eloísta, ele diz, Deus os fez homem e mulher, Zachar Venekevá, masculino e feminino. Esse é o princípio da criação. Isso padrão, mas nunca foi identificado. É tanto que, como eu coloquei ali no hebraico, quando Moisés escreve, ele diz assim, vai ser Yahvé Elohim, e formou Yahvé com Elohim, et ha-Adão, o homem. Então, não foi um homem. Está bem claro no texto original que tem essa preposição, essa partícula, et, que significa objeto direto. Vamos dizer assim, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus, Hashamai et, olha aí, as águas e a terra. Et haaretz. Então, a expressão que dá céus e terra. Então, objeto direto aí do verbo bará, é um verbo, o primeiro verbo da Bíblia, o único verbo que tem como sujeito Deus, e ele é o único que cria realmente na expressão de emanar dele a essência do que tem no planeta. Tudo provém dele, como se Deus tivesse cedido o seu ectoplasma para se formar o planeta Obrigado. Terra. Sempre às ordens, Osmar. Obrigado. Um abraço, querido. Professor, Cláudio, tem uma pergunta. professor, Sim. professor, é Miriam, do Rio de Janeiro. Miriam? Isso, do Rio de Janeiro. Ô, Miriam, você aí, minha filha, que bom revê-la. Eu vi aquela mulher assim, escrito, eu não achava nunca que era você. Seja bem-vinda. Miriam viajou conosco várias vezes, pessoal. Ela está sempre conosco. Beijo, saudades, muita gratidão por tudo que você está falando. Também, Fiquei querida. muito emocionada em rever os lugares por onde passamos, mas Claro, minha a filha. questão hoje que se coloca é esse isolamento social, e a gente sabe, nós temos um trabalho com a população de rua aqui no Rio de Janeiro. Como conciliar fora da caridade não há salvação, professor? Não é fácil, minha filha, mas a única forma de conciliar fora da caridade, a caridade não há salvação nesse momento, é o amor. O amor, ele não se contamina com nada. Você deve conhecer a história da Madre Teresa de Calcutá, quando ela pegava os doentes na rua e um repórter viu ela pegando um doente naquela época com AIDS, que as pessoas achavam que era um doente que contaminava, assim. Aí ele interrogou, mas como é que a senhora tem coragem de fazer isso? A senhora não tem medo de se contaminar? Ela disse, não, meu filho, eu já estou contaminada pelo amor do Cristo. Tá certo? Então, quem está contaminado, minha linda, pelo amor do Cristo, vence tudo. É exatamente o que ele pede de nós. É muito bom revê-la, Miriam. Saúde para você, é uma honra tê-la conosco nesse momento. Para vocês também, para todo mundo. Muita gratidão, professor. Nada, Amo Miriam, você. obrigado. Uma amiga Igualmente. nossa, a Rita de Castro, quer fazer uma pergunta também. Oi, Bom Rita. dia, Severino. Que bom que você está aqui conosco. Muito obrigada. E eu não vou polemizar muito, porque tem muitas outras pessoas, mas eu estava vendo um vídeo ontem de uma outra denominação, porque eu fiquei curiosa, e a pessoa muito assim assertiva, dizendo que Jesus vai voltar, que Jesus vai voltar. Na minha concepção, Jesus já veio e está aqui conosco. Por que esses irmãos de que Jesus vai voltar? Muito obrigada, Severino. Bem dada, minha filha. Existe aí
muita literalidade nas interpretações dessas questões. Eu acho que Jesus nunca saiu daqui, desde a criação do planeta, como eu coloquei. Ele já está conosco, ele não precisa voltar fisicamente. O ser humano tem ainda uma propensão literal de acreditar, e nós não temos alma, temos só o corpo físico. É tanto que as pessoas acreditam na ressurreição física. Se existisse uma ressurreição física, para que Deus teria criado a alma? Então, é uma questão de a gente entender as frases e os versículos bíblicos, como Kardec disse, usando a lógica, a razão e o bom senso. Porque Jesus não precisa voltar fisicamente, ele já está entre nós, senão ele não teria dito, onde tiver um ou mais reunido, aí eu estarei. Então, seria um contrassenso, a gente está esperando quem já está entre nós. Às vezes eu digo, tem muitos que não acreditam que Jesus é o Messias, outros aceitam, mas não agem como se ele estivesse, e aqueles que ainda esperam ele voltar fisicamente. E eu fico em dúvida qual é o pior, esperar por quem não vem, ou esperar quem já veio, porque, na verdade, Jesus, se a gente for analisar friamente, quando Jesus ressuscitou, ele apareceu umas 14 vezes aos discípulos, a Madalena, aos 2 na estrada de Emaús, aos 10 com Tomé, aos 10 sem Tomé. Depois ele volta em João 21 e faz aquela pergunta a Pedro se Pedro o amava. E Jesus já esteve tantas vezes aqui, depois ele volta na ilha de Patmos para trazer o Apocalipse para o João. E ainda tem gente esperando que ele venha. Eu acho que o momento é da gente entender que ele já está entre nós e fazer aquilo que ele nos pede. Acabar com essas divisões, essas barreiras. Se para Deus não há acepção de pessoas, se um astronauta fisicamente... Cadê a mamãe? Aí, não vê diferenças, não vê divisão na Terra. Então, como é que ele pode esperar visão física daquilo que é tão espiritual? Deus é espírito, Jesus já ressuscitou em perispírito, como diz Paulo na sua carta aos Coríntios, como todos nós precisamos entender. E o mais importante nesse momento é viver, fazer o que ele nos pediu. Ele foi o único que teve autoridade para dizer, antes de viajar, antes de voltar ao mundo espiritual, amai uns aos outros como eu os amei. Então, na verdade, ele tem autoridade, porque ele mostrou como se ama. O Levítico 19:18 manda amar a Deus e ao próximo. Ele veio e mostrou como se ama ao próximo e a Deus, e aí disse, agora vocês têm um outro mandamento, um novo, amar uns aos outros. Esse momento de reflexão, essa quarentena, ela tem esse objetivo, de que a gente reflita na necessidade de amar o outro como a gente ama a nós mesmos. Muito obrigada. Muito bom, professor. Só um momentinho. Oi, Bim, só um momentinho, Bim. Temos uma amiga nossa aqui, Marta Luísa da Silva. Você tem uma pergunta? Não, eu só queria agradecer plenamente e não ocupar um espaço, mas eu queria muito agradecer, somente isso. Muito obrigado. Obrigado, Marta. Deus lhe abençoe mesmo. Temos um outro companheiro aqui que levantou a mão também. Você saiu do mute, pode fazer a pergunta já. Alguém levantou a mão aqui, você saiu do mute agora, pode fazer a pergunta. Acho que não. Bim, você tem uma pergunta, um comentário? Só queria agradecer ao professor mais uma vez por estar trazendo a gente mais perto de toda essa beleza. Obrigado, professor. Um abraço para o senhor, para a dona Graça, para a Sheila. Obrigado, meu filho. Nós queremos muito bem, Bim. Você, sua esposa e todos daí. A gente tem uma foto que eu tirei com você de bigode aí em Atlanta. Que domingo maravilhoso que você fez aquela brincadeira com todos nós. Minha esposa também quer muito bem a vocês, fala muito em vocês. E manda um abraço de muita gratidão e carinho para vocês. Obrigado, querido. Deixaram saudade também. Voltem quando quiser. Muito obrigado, Bim. Um abraço em todos. Amigos, mais 18 minutos, gente. Vamos aproveitar.
Eu Venha, gostaria de fazer uma pergunta. Ah, Sou eu, Chiquinha. Oi, Chiquinho. Oi, meu lindo. Deixa eu te perguntar. Você poderia falar para nós o Tem um eco significado? aí. tem um eco tremendo, Chiquinha. Chiquinha, tenta de novo. Tá melhor, vê se tá melhor agora. Melhor agora? Sim. Tá, agora está, Chiquinho. O Severino, seria possível você explicar para nós, em hebraico, o significado da palavra fé? Ah, fé. Fé em hebraico é uma palavra que se escreve emuná. Emuná. Se diz emuná erudite, fé judaica. A fé, ela é uma expressão que ela pode ser entendida como emuná ou imuná, porque o radical é o mesmo, e como o hebraico não tem vogal, você pode dizer com E ou com I. Se você diz fé com I, com E, emuná, você está dizendo confiança, certeza, entregar-se à vontade de Deus. Se você coloca com imunar, é exercício do bem através da fé para atender aquele que precisa. O que eu acho, essa definição eu gosto mais, porque ela tem muito a ver com o nosso fora da caridade não há salvação. E, na verdade, a fé, ela só é substanciada como fé quando ela tem prática. Por isso que Paulo, na sua sapiência judaica, ele fala de fé, esperança e caridade. Que a caridade é muito superior à fé e à esperança. Porque a fé é o caminho que desenvolve a esperança e nos leva à caridade. Então, é assim que eu entendo o melhor conceito para essa palavra, no seu contexto original. Mais alguém? Obrigado, Chiquinha. Um abraço. Boa tarde. Ângela Freire, tudo bem, professor? Oi, Angelinha, como vai? Que bom ouvir você. Como é que está o Alziro? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer estarmos aqui junto com o senhor. E eu tenho uma pergunta, como sempre, né, professor? Eu gostaria de saber, porque o senhor fala que quando Jesus desce do Monte das Oliveiras, entrando na festa de Succoth em Jerusalém, que ele entra pela Porta dos Leões. E a minha dúvida Não, sempre foi ele sobre a entra, dourada. ele entra pela Porta Dourada. Ah, Não pela Porta dos Leões. Na Porta Dourada, hoje, em Jerusalém, pela Porta dos Leões, quando se comemora hoje a entrada triunfal de Jesus saindo de Beit Fagé, aí não se entra mais na Porta Dourada porque ela está fechada. Aí se entra na Porta dos Leões, onde a gente passou várias vezes, e vai até a piscina probática, termina ali. Mas a sua pergunta é muito boa, porque às vezes a pessoa pode confundir. A Porta dos Leões é também chamada Porta de Estevão, onde Estevão foi apedrejado depois daquele famoso discurso que tem lá, que deu origem à presença de Paulo de Tarso, que foi um convite de Jesus para que Paulo de Tarso viesse a ser convocado, indo a Damasco, para fazer parte do cristianismo. Mas ele entrou pela Porta Dourada, foi por onde ele entrou em Jerusalém. Entra pela Porta dos Leões, é a procissão que se faz hoje, comemorando a festa dos tabernáculos. Ok? muito obrigada. É muito boa a sua pergunta, para esclarecer, é ótimo. Obrigado, viu, minha filha, pela sua participação. É outra companheira, viajou, eu acho que o mundo todo já com a gente. Ela e o marido, Alziro, nosso amigo querido. Um abraço. Moram no Rio. Um abraço, Alziro. Estou ouvindo sua voz, meu. Ele falou aqui que nós estamos desde o começo, agradecemos aí o convite, né, de participar. E quando o senhor fala da tradição eloísta e chavista, se eu não me engano, é da escola alemã, e qual é a diferenciação dessas duas? É porque a eloísta é a primeira. Dizem os entendidos, e a tradução eloísta, que vem de Elohim, ó, Bereshit bara Elohim, a primeira frase do Gênesis fala, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, ou seja, no princípio criava Deus as águas e a terra. Essa é a tradução melhor desse primeiro versículo. Aí aparece quem? Elohim, tá certo? Todo o primeiro capítulo, Elohim. Vai homem, Elohim, e disse, Elohim, todo mundo coloca como disse Deus.
Mas é Vaiomer e disse Elohim, faça-se as águas. Vaiomer e Elohim tem, por isso que João fala no princípio do verbo criador, do prólogo. 9 vezes esse verbo é utilizado por Deus para criar, formar, haja, exista. Por isso que a palavra, ou que a palavra ação, davar, em hebraico aí no sentido de poal, verbo, ação, ela é que cria. Só que no primeiro versículo, pelo capítulo do Gênesis, todos os nomes que aparecem no original é Elohim. Quando chega no 2, aí aparece Yahvé. Vai ser Yahvé Elohim. Formou Yahvé com Elohim. Por isso que esse segundo capítulo é considerado de Yahvista, ou já, como o hebraico não tem J, os ocidentais colocam. Troca o Yud de Yahvé pelo J de Javé. Aí fica Javé. Mas é Iavé. Seria os Yahvista e os Elohimistas. Entendeu, Ângela? Então, na primeira parte, ou seja, uns dizem que a Elohim é o criador do mundo material. Ele criou água, sol, terra, animais, plantas, peixes, aves, tudo material. Na hora de criar o espiritual é que surge a Yahvé, porque é a criação da alma, o Neshama e rainha, a formação do corpo do homem em 2 partes. Ok? Muito obrigada, professor. De nada, obrigado a você pela presença e pela honra da participação. Um abraço aí no nosso monitor, Alziro. Eu gosto de chamar ele de monitor. Presente. Obrigado, meu irmão. Saúde, se cuide. Severino, posso fazer uma pergunta? Toda, meu filho. Com relação aos evangelhos apócrifos, né? Existem vários. Existe Tiago, existe até de Maria Madalena. Existe valor, digamos assim, existe algum valor além dos 4 evangelhos que esses evangelhos apócrifos oferecem para nós? Existe como história, sobretudo como história, o Evangelho de Nicodemos, por exemplo, ele tem uma parte que ele fala da descida do Cristo aos umbrais, como está lá na carta de Pedro. Você já chegou a ler que Nicodemos foi um grande, né, líder dos fariseus e apaixonou-se pela conduta de Jesus, e ele tem um evangelho também. Mas existe um evangelho que muita gente, todo mundo considera o 5º evangelho, e ele é muito bom, eu gosto muito dele, ele tem coisas profundas, é o evangelho de Tomás ou de Tomé. E tem, a igreja não adotou, talvez por causa da questão de Pedro ser o Papa, o pai da igreja, coisa toda. Porque lá no versículo 12, ou é 14, se eu não me engano, do 5º evangelho, há uma pergunta que os discípulos fazem a Jesus. Senhor, quando não estiveres mais aqui, a quem seguiremos? E Jesus diz, quando eu não estiver mais aqui, ide a Tiago, o justo, para que os céus e a terra foram criados. E aí, por esse lado, você vê que o verdadeiro sucessor de Jesus foi Tiago. Por esse evangelho e pela prática. E Tiago, seu irmão, foi quem dirigiu a igreja de Jerusalém por 30 anos. Ele foi quem assumiu a direção, ele foi quem dirigiu o primeiro concílio. Pedro devia reverência a Tiago, e o próprio Paulo de Tarso, quando ele se refere que depois de 14 anos fui a Jerusalém, não encontrei nenhum dos discípulos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quando está lá na sua carta aos Gálatas, ele chama Tiago de uma das colunas da igreja. Então, existem obras de muito valor histórico, o Evangelho de Tiago da infância, mas pela forma como elas apresentam, a igreja escolheu apenas Mateus, Marcos, Lucas e João, porque o cânon da igreja tem uma diferença de católico para protestante. A Bíblia protestante só tem 66 livros, a católica tem 73. Já aí começa, no tempo de Ireneu, ali por volta do ano 100, existiam 27 evangelhos, depois 27 livros do Novo Testamento, 29 livros, depois passou a ter 27. Tinha a Epístola de Paulo a Barnabé e o livro do pastor Hermes, que é um livro totalmente mediúnico. Então, muita coisa foi feita a seleção pelos homens
por aquele que se chama pai da igreja, mas da igreja católica. Eu considero pai da igreja católica, mas não considero pai do cristianismo. O pai do cristianismo é o nosso Cristo. Ok, Cláudio? Ok, muito obrigado. Nada, meu irmão. Gente, mais 7 minutos, gente. Vamos aproveitar. Aproveitar que o Severino e nós estamos de quarentena. É verdade. Glaucio, se houver a possibilidade e ninguém se projetou para fazer, Severino, eu já vi uma entrevista sua que você fala muito sobre a Samaria, e dizendo que lá é a maior importância de toda a concentração do Evangelho de Jesus e sobre ele também. Você poderia dizer alguma coisa aqui para todos nós? Obrigada. Mary, é isso? Não, Rita. Não, Rita. Rita. Ô, Rita, muito obrigado pela oportunidade, porque você tocou num assunto que até me sensibiliza. Eu já fui a Samaria várias vezes. Eu tenho um carinho muito grande pela Samaria. Eu já fui a Shiló, que é a chamada antiga Shiló, aonde Josué entrou com o povo de Deus. Foi na Samaria que Abraão chegou, primeira vez, quando ele vem ele entra da Terra Prometida. Na Samaria está o Monte Ebal e o Monte Gerizim. É a terra dos samaritanos hoje ainda lá. A gente vai lá, se emociona com a situação que a gente encontra. Na Samaria está o Poço de Jacó. Na Samaria foi aonde esse poço, Jesus, nós estivemos lá agora em novembro, uma emoção assim contida, em atual Nablus, que é um território da Cisjordânia, onde fica também a tumba de José do Egito, que veio e foi enterrado na Samaria. A Samaria era a capital do Reino do Norte, depois que houve a divisão dos filhos de Salomão, Reboão e Jeroboão. A Samaria era a capital do Reino do Norte. Na Samaria, onde fica Shiló, foi onde se desenvolveu a mediunidade e a espiritualidade do profeta Samuel, aquele que ungiu Davi e ungiu Saul. Na Samaria surge Ana, esposa de Elcana, que era uma mulher estéria. Ela criou a oração sussurrante que o judeu faz hoje no muro ocidental, lá em Jerusalém, aquela forma de sussurrar, bater os lábios, mas se você sem escutar o que a pessoa está dizendo. Era assim que Ana orava a Deus, que era estéril, pedindo para ser mãe, e pensaram se ela estava bêbada. Ela disse que não, ela estava conversando com Deus. E foi ali que surgiu o seu filho Samuel, cujo nome em hebraico Shema é ouve, Shamuel é Deus me ouviu, é Deus. Samuel é o nome que ela deu ao seu filho, porque ela foi ouvida na sua prece por Deus para ser mãe, e ali ela dedicou ele ao tabernáculo, ao templo, e lá em Shiló, eu estive em Shiló já umas 3 ou 4 vezes, é fantástico. Lá em cima no Monte Gerizim, onde Jesus, no seu diálogo com a samaritana, ele é onde ele se oferece e apresenta a primeira vez como Messias para uma mulher da Samaria, entre os samaritanos. A maior parábola de Jesus é do bom samaritano. Jesus curou 10 leprosos ao passar na Samaria. Jesus nunca rejeitou passar naquele ambiente, porque para ele não tinha fronteiras, embora Mateus tenha escrito que ele disse que ninguém passasse na terra dos samaritanos. Eu não aceito que Jesus tenha dito isso nunca, porque a primeira coisa que ele fez foi passar no meio da Samaria e se identificar como Messias a uma mulher samaritana. Então, é uma terra, assim, que eu digo, de uma certa forma, injustiçada. Eu estive na Samaria esse ano, na Samaria, mais especificamente no Monte Gerizim, foi o outro ano, 2017, 2018, e ali nós falamos com o chefe da sinagoga, lá dos samaritanos, uma pessoa muito receptiva, e quando ele começou a falar, eu senti ainda hoje aquilo que Jesus disse para a samaritana, porque os samaritanos hoje estão resumidos a, no máximo, 800 pessoas. Os jovens, quando crescem dali, vão embora. Eles se sentem abandonados, isolados, discriminados. O samaritano, ele tem uma Bíblia própria, uma Torá própria, que é uma mistura de hebraico com o aramaico antigo.
e eles têm um ritual todo especial, eles consideram que eles são mais puros e mais ortodoxos do que os próprios judeus, ainda hoje. Então, aquele desejo do Cristo que um dia Deus não seria adorado no Monte Gerizim, por que Jesus diz aquilo, nem em Jerusalém, mas em espírito? Porque os samaritanos foram os primeiros invadidos pelos assírios, que levaram o seu povo para a Síria, trouxeram o povo da Síria para lá, se misturaram, se corromperam para o judeu, eles se corromperam, e quando eles são libertos dos assírios, ou quando, na volta do cativeiro da Babilônia, quando o povo volta para Jerusalém, os assírios foram lá, os samaritanos foram se oferecer ao povo judeu para ajudar na construção do templo. Eles queriam reunir as 10 tribos do norte, que tinha sido perdida, com as do sul, de Benjamim e de Judá. E os sacerdotes não aceitaram. Esdras e Neemias não aceitaram a ajuda dos samaritanos, e eles, para não ficar distante de Deus, construíram um templo no Monte Gerizim para agradecer a Deus, fazer as suas ofertas. A festa de Páscoa dele é muito bonita. Mas você deu uma olhada? Foi quanto tempo? Então, esse conjunto de importância dos samaritanos, eu acho que precisa ser mais evidenciado. Eu gosto muito, inclusive, no meu novo livro, eu estou fazendo uns 2 ou 3 capítulos só sobre a Samaria, porque eu acho isso muito importante, que as pessoas saibam como hoje vive o samaritano, e porque Jesus falou tanto à mulher da Samaria que isso precisava acabar. Chegará o dia, Jesus já sentia naquela época, 2000 anos, essa separação, e foi por conta dos filhos de Salomão, Roboão e Jeroboão, que dividiram o reino do norte, em Samaria, o reino de Israel, e o reino do sul, em Judá. Então, naquela época já havia essa separação com essas invasões. Quando os samaritanos foram invadidos, os judeus não tomaram noção nenhuma, não fizeram nenhuma manifestação. Depois veio Nabucodonosor, da Babilônia, e também conduz ele para o cativeiro, e nunca mais eles se entenderam até hoje. Mas Jesus fala que chegará o dia que Deus será adorado em espírito e verdade. E como nós vivemos a era do espírito, achamos que isso está bem próximo. Muito obrigado, irmã, pela sua colocação e sua pergunta. Eu baixei o PDF, eu não consigo ler no telefone. Muitíssimo obrigado, Severino. É uma coisa tão boa. Muito obrigado pela manhã, por essas mensagens, pelo conforto para todos nós. Só temos que agradecer. O senhor poderia fazer a nossa prece final, por favor? Tem alguém falando aí? Está ouvindo uma voz. A prece de encerramento, então? Por favor. Ok, meu irmão. Eu queria agradecer a Deus, a Jesus, a Ismael, a Kardec, ao Espírito da Verdade. Todo esse momento, toda essa manhã maravilhosa, esse começo de tarde, que nós estamos vivendo, porque foi muito, para mim, uma experiência assim muito rica, a felicidade de voltar a Atlanta em espírito e poder conviver com vocês e rever tanta gente querida nesse momento. E agradecer a Jesus que Ele nos deposite em nossos corações e nossas mentes a certeza da sua promessa. Eu não vos deixarei sós. Portanto, meus irmãos, confiemos nisso. Vamos em frente agradecendo a Ele e que nós possamos ser, neste momento, um instrumento de sua paz e conforto. Vamos precisar muito, como a Miriam lembrou, assistir aqueles que batem a nossa porta, aqueles que estão na rua, porque esse é o momento de que não existe o rico nem o pobre, não existe nação, raça, etnia. Nós somos todos do rebanho do Cristo. Ele possa nos proteger, nos auxiliar, nos confortar e trazer a sua luz de amor e de paz, hoje, amanhã e sempre. Fique com Ele e até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Muita paz a todos. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigado, Severino. Que Deus te abençoe. A vocês todos. Muita luz para todos. Foi muito bom. Obrigada. Muito obrigado a vocês.
tudo de bom.